Fala galera, F11 falando, jogo de Libertadores, noite de Libertadores, coisa boa jogar uma Libertadores, coisa boa, mas jogo difícil, jogo importante, fundamental para a busca da classificação. O Inter joga hoje contra o Atlético Nacional, lá em Medellín, e precisa pontuar. Melhor é vencer, mas se pontuar já é um grande negócio. Vamos conversar sobre esse jogo, vamos trocar essa ideia, vamos falar sobre o time do Inter, as possibilidades, né, a importância do jogo, como é que tá essa tabela, como é que a gente espera que o Inter vá para essa partida. Então, antes de mais nada, vai lá, já clica no like, deixa o seu like ali, é importante aqui pro canal, se inscreva no canal, venha pra cá, o canal tá crescendo, graças a Deus. Venha pra cá, se inscreva, faça parte aqui das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra. Vem pra cá! E se você é inscrito, meu, muito obrigado por fazer parte aqui do canal, do grupo do canal, tá inscrito aqui no canal. Continuamos sempre firmes e fortes. E acione o sino para receber as notificações e faça o seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o Internacional, sobre o nosso amado, estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar? Noite de Libertadores! Vamos embora! Solta a vinheta! Então, galera, é isso aí. Noite de Libertadores, jogo pela Libertadores, né? Uma competição que o Inter gosta, somos bicampeões, né? E é importante a gente estar sempre participando, sempre buscando, sempre pleiteando a conquista dessa competição. E o Inter tá na briga, sim. E o grupo do Inter, né? A gente, quando teve o sorteio, já se mostrava um grupo extremamente forte. E com o decorrer dos jogos, né? Se mostra ainda mais como esse grupo realmente denominado Grupo da Morte faz todo o sentido pela força das equipes que estão envolvidas. Basta ver que o Nacional, cabeça de chave, Nacional do Uruguai, que estava praticamente, né, ou se dava como alijado de um processo de classificação, se renovou no curso da competição. Empatou com o Internacional no Beira-Rio por 3-3, né? E ontem ganhou do Bahia por 3-1 lá na Fonte Nova. O Bahia que ontem podia ter sedimentado a sua classificação, né? E o Nacional acabou ganhando por 3-1 lá dentro da Fonte Nova, mostrando a sua força, a força da sua camiseta, da sua tradição, e voltou para a briga, né? E o grupo está realmente embolado. Hoje se apresenta o Bahia com um jogo a mais, o jogo de ontem, né? Já jogou por esse primeiro jogo do retorno, vamos dizer assim, do grupo, né? Já se enfrentou novamente o Nacional, que o Bahia tinha ganho do Nacional lá no Uruguai por 1-0, perdeu então por 3-1, né? E o Bahia, então, agora parou tinha tido empate com o Internacional, tinha tido 2 vitórias, estava com 7 pontos, né? E o Inter agora o Inter em segundo com 5 pontos, o Nacional, então, agora com 4 pontos, e o Atlético Nacional que o Inter vai enfrentar hoje com 3 pontos. Então é uma sequência aí, né? Então é fundamental o jogo de hoje para o Inter, porque o Inter ganhando assume a ponta, né? E aí tem 2 jogos a fazer, o jogo contra o Nacional lá no Uruguai, que claro, ganha importância, porque o Nacional agora já viria inevitavelmente, de qualquer forma, dentro do seu campo forte, né? Agora mais ainda com a possibilidade que se aventa de uma eventual classificação. E o Inter ainda decide com o Bahia em casa, né? Então o Inter vencendo hoje, né, encaminha a classificação e aí vai buscar nas 2 últimas partidas manter o primeiro lugar ou se classificar em segundo, que seja, mas manter essa classificação que se classificam os 2 primeiros colocados, né? Essa é a ideia. Mas a gente sabe que não é um jogo fácil, né? O Atlético Nacional é um time forte, né? Impôs aqui dificuldades, apesar do placar de 3-0 que o Inter fez aqui. A gente lembra que eles tiveram um jogador expulso, né? O time tem muita velocidade, tem o Inestrosa, né? Que não jogou a última partida, eles vêm de um jogo do empate contra o rival, né? Com o Independiente, lá, e não jogou o Inestrosa, que estava com uma virose, mas já está recuperado, vai para o jogo. É uma jovem promessa lá, e a gente sabe da qualidade, já viu a qualidade desse jogador, e o time todo, um time forte, com velocidade, e certamente vai estar com o estádio lotado, com a torcida apoiando,
Ele veio de 2 revés fora de casa, né? Contra o Inter e contra o Bahia. Teve a vitória no início em casa contra o Nacional. E agora nos seus domínios contra o Inter certamente vai querer fazer valer o mando de campo. Então do lado do Inter é muito importante o Inter entender a forma desse jogo, né? E aí eu quero uma coisa que eu acredito muito e que eu me apoio muito e que me dá uma confiança é na experiência dos nossos jogadores, né? Na vivência dos nossos jogadores, na maturidade do elenco, né? Não só em termos de idade, mas na experiência mesmo. Jogadores como o Vitão, por exemplo, é jovem, mas já tem experiência. Então nós temos essa ferramenta no jogo. E aí nós temos que saber dosar, né? Além, claro, do Roger, do Paixão, do Alessandro, tudo que está por trás, que também tem uma vivência, né? Esse trio aí, né? Paixão, então, nem se fala na vivência de competições e títulos e vitórias, né? E o Inter tem que ir para esse jogo pensando, primeiro, se posicionar muito forte na marcação, né? E se utilizar, porque eles vão vir para cima, certamente vão dar espaços, né? Vão vir. Então o Inter tem que ter a disputa de bola. É isso que o Inter tem que ganhar a segunda bola, ganhar as divididas, a força da marcação, né? É isso que eu digo, o ímpeto, a disposição para cada jogada. É isso vai ser importante, porque vai ser um jogo muito físico. Eu acredito que é um jogo muito físico e de muita velocidade. É assim que vai se apresentar o jogo. Inclusive, falando de velocidade, o Carboneiro já deve estar à disposição, viajou, né? Não deve começar o jogo, mas já está à disposição e é uma boa peça. Eu acho que o Carboneiro, se entrar no corpo do jogo, é uma boa ferramenta, uma boa possibilidade, um jogador com características muito boas para esse tipo de jogo, né? Então o Inter, para hoje, deve ir formando com o Antony, o Aguirre, o Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, né, Fernando. Aí devemos ter o Bruno Henrique, né, que não teve no último jogo, deve retornar, imagino que o Roger vai manter ele, apesar do Thiago Maia ter se apresentado bem, né, muitos até entendem que o Thiago Maia podia assumir, que o Bruno Henrique vem numa descendente, mas eu acho que pelo que o Roger, ele deve manter ali o Bruno Henrique, né, vamos aguardar que o Bruno Henrique se retorne com o seu futebol de antes, não dos últimos jogos, né? Aí deve ter o Tabata ainda pela direita, apesar que o Gustavo Prado, tá, que fez um gol lá contra o Gustavo Prado, que entrou, né, no jogo contra o Corinthians, entrou bem. Apesar do Gustavo Prado vem bem, né? Vem demonstrando os treinos, essas informações que chegam. Então o Roger, ele inclusive na hierarquia ultrapassou o Gabriel Carvalho, que nem viajou, né? Então tem essa possibilidade. Mas eu acredito que ele vai começar com o Tabata. O Tabata também tem seu potencial, é uma ferramenta importante. Vamos torcer o Tabata entrando pela direita, acho que vai ajudar, vai agregar para esse jogo, pelo menos para iniciar a partida. Alan Patrick, que graças a Deus, vamos agradecer, né? Todos nós tensos, nervosos, que ele saiu no jogo com o Corinthians no final do primeiro tempo, alegando algumas dores, mas não demonstrou lesão nem nada, então deve ir para o jogo, já treinou, né? Tudo bem com o nosso Alampa e deve ir para o jogo, né? Aí o Wesley, eu espero hoje um bom jogo do Wesley, acho que é um jogo pro feitio do Wesley, né? O Wesley, ele vem bem, ele não tá conseguindo fazer os gols, ele não tá com nível de acerto, né? Goleador, como ele foi na temporada passada, mas mesmo assim é um jogador o tempo todo, né? Se dedicando, indo para cima, é um jogador que quebra a linha, né? Foi dele o cruzamento pro Aguirre no gol contra o Corinthians, é ali, e eu acho que hoje eu boto muita fé no jogo do Wesley. Assim como tem uma expectativa no Valência, né? Claro que a gente vem de muita expectativa no Valência sem retorno. O Valência não nos dá o retorno da expectativa que a gente tem. Mas eu tenho expectativa porque, por mais que eu tenha uma demonstração, né, uma amostra nesses jogos que o Valência não está conseguindo obter os resultados que a gente espera, eu tenho uma amostra muito grande da experiência do Valência, da histórica do Valência, né? Nem tão longe, mas recente mesmo. Então a gente tem expectativa que num jogo talvez assim, ele vai lá, encaixa, a bola chega, ele coloca, consiga fazer. É um jogo que ele está acostumado, né? Um tipo de jogo que também está ao seu feitio, a sua melhor maneira de jogo, as suas melhores valências, vamos dizer assim, e ele que ele se utilize e consiga concluir, porque o Inter precisa ter um maior poder de conclusão, de definição. É isso que a gente espera, bater mais
né? Não precisa chegar dentro da goleira para fazer o gol. Bate um pouquinho mais da entrada da área, bate na chegada, não precisa chegar tocando a bola até dentro do gol. Não pode acontecer, mas não é fácil, não vai acontecer toda hora. Então temos que estar ligados em todo o tempo do jogo. É um jogo muito difícil, mas um jogo muito importante. E é a hora que a gente tem que mostrar. Eu entendo isso como uma decisão, né? Claro que depois ainda tem 2 jogos, né, para todos ali no decurso do grupo, mas é uma decisão. E temos que encarar dessa maneira. E o grupo vencedor, um grupo grande, nessas horas faz valer. Um grupo que quer chegar, um grupo que quer conquistar, nessas horas tem que fazer valer o seu futebol. E é isso que eu espero do Internacional hoje, né? Então, gente, eu tenho essa expectativa positiva, tá? A gente sabe que o Inter vem aí, a gente vem parece que um decréscimo do futebol do Inter, mas a gente vê a potencialidade, a gente vê o potencial que o Inter tem, né? Eu não tô cego, muitas vezes dizem assim, o canal aí é de muita ilusão, vocês estão fora, né? Não é que aqui, claro, é a minha maneira de torcer, eu tenho a torcida positiva, a torcida de enxergar que as coisas podem acontecer, de acreditar, porque eu sou torcedor, eu sou apaixonado pelo clube, pelo Inter, né? Mas isso não é uma cegueira, não tô cego para as coisas que não estão acontecendo, mas eu tento enxergar e verificar a nossa potencialidade, até para que a gente possa, em cima disso, trazer uma energia positiva e crescer, né? Sem se fechar para o que está errado. E hoje o Inter tem que fazer valer, eu acredito no grupo do Inter, realmente acredito, e a gente pode crescer aí com o trabalho ainda do Roger, do Paixão, Alessandro e todo mundo. É isso, gente. Jogo difícil, jogo de Libertadores, mas é o jogo que a gente gosta, é o jogo que a gente quer. Não vai ser fácil. Vamos lá, vamos acompanhar o jogo, vamos torcer, vamos estar junto, sempre Inter, todos juntos, sempre a vitória!